Então, ela confundiu o nosso visto com turista, porque eu acho que tava tendo muito turista. Aí ela pegou e perguntou: é a sua primeira vez aqui? Ela queria parar para comer um lanche lá dentro. Falei, vamos logo embora daqui. Lá Aí, tem um restaurantezinho, né? Eu falei: ah, a gente tá aprovado, vamos parar aqui então, tomar um café aqui dentro do consulado. Ele falou: quero ir embora daqui o mais rápido possível. Eu tô aqui com o Ronaldo e a Francislene. Eles acabaram de ser aprovados hoje de manhã pro visto de estudante. Eles vão estudar inglês nos Estados Unidos e olha só, por um mês, tá todo mundo falando que um mês não aprova. Eles estão aqui a prova viva de que um mês aprova sim. Hoje a gente vai falar sobre como que foi essa preparação deles, como que foi a entrevista, como que foi no consulado, qual consulado que eles foram. Eles vão contar tudo para que vocês possam aprender com a experiência deles e usar isso quando vocês forem fazer a aplicação de vocês. Então, pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigado por abrirem essa história para as pessoas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, por favor, se apresentem e me respondam de onde que surgiu essa ideia de estudar inglês nos Estados Unidos. Eu sou a Francislene. eu sou o Ronaldo. Assim, a ideia é meio que conjunta, né? Uhum. Eu, um tempo atrás, era pra eu ter ido fazer intercâmbio, aí não deu certo porque eu conheci ele, aí eu fiquei, né? Aí ele também ia fazer intercâmbio com um amigo dele, mas ele ia pra Irlanda, e aí também não Uhum. foi por causa de mim, aí nós dois ficamos. Aí depois com o tempo a gente foi, né, conseguindo realizar outros objetivos aqui, só que chegou uma hora que não tinha mais como postergar isso, né? Aí a gente falou, poxa, nossa, isso é o último que, tipo assim, dos nossos tops que falta. Então vamos realizar isso antes, né? Tipo, de a gente ter uma família aqui, que acaba ficando um pouquinho, né? Mais difícil com criança pequena. É, aí a gente falou, não, então vamos agora que é a hora, né? Aí a gente decidiu que agora seria o momento certo pra gente. E depois de 6 anos também, e a gente resolveu fazer, né, todo o processo de novo. E por sorte catamos a mentoria da Move, né, que deu um suporte bacana para a gente aí. E a gente conseguiu chegar até onde os objetivos que muitos achavam que era difícil, a gente conseguiu chegar, porque foi bacana a mentoria e ajudou a gente pra caramba. Tirou aquele peso gigante, né? Aquela pedra imensa da costa e a gente conseguiu se alavancar bem aí no processo aí. Que legal, cara. E assim, de onde que surgiu esse contato com a Move? Vocês conheceram a Move através de onde? Então, eu tava pesquisando sobre mentorias, né? E aí um dia eu tava pesquisando no próprio YouTube mesmo, vendo alguns vídeos, daí eu vi lá que eu sei que era algum youtuber que eu vi que ele tava lá com o link. Aí falando sobre a Move, aí eu entrei no canal, vi se tinha alguma coisa. Aí na época vocês não tinha, mas tinha o seu canal. Aí eu entrei no seu canal, vi que você postava algumas coisas de alguns vistos lá. Aí eu falei, nossa, legal essa mentoria. Eu entrei em contato com vocês pelo WhatsApp. Aí eu vi que o suporte foi diferenciado de vocês no WhatsApp. Tipo, vocês me deram uma atenção que, assim, Legal. os outros mentorias não deram. Tipo assim, acho que só ia dar esse suporte se eu fechasse, né? E aí vocês deram suporte, explicaram, eu tinha algumas dúvidas, vocês, né, me retornaram, assim, com uma rapidez, eu até achei, falei, nossa, que bacana. Aí eu tava meio em dúvida ainda, falei, não, vou fechar com essa. Falei, não, vou. Me deu bastante atenção, né? Respondeu minhas dúvidas. Aí a gente foi, fechou, bateu o martelo e começou o processo assim, tudo em cima da hora, né? Que a gente queria pra logo. Então, tipo, a gente fechou a mentoria faz um mês atrás só, né? Olha E, só. e aprovados, né? Então, assim, foi Amém. uma correria, porque eu falei no dia, falei, nossa, gente, e agora, né? Acabei de casar, troquei o nome, como que eu vou fazer? Aí a mentoria veio e falou, não, ó, segue esse caminho, ó. Você vai precisar do passaporte em tantos dias. Então, ó, vamos entrar com esse processo. A gente entra com esse, resolve esse, depois vem o passaporte, a gente adianta o processo. Então, foi tudo muito bem explicado e também elaborado conforme o nosso perfil, né? Que era porque, assim, eu tive que refazer todos os meus documentos. E, assim, como a gente queria já, né, já tá indo com 2 meses, né, já tá embarcando, fechou a mentoria, então, assim, era correria na certa, né, por questão até de passagem aérea, que não pode ser tão em cima da hora. Então, foi tudo, assim, realmente adequado ao nosso perfil mesmo. Então, isso foi muito bacana. Pô, que legal. Então,
já foi tocando em paralelo as etapas da mentoria, enquanto vocês iam conduzindo essas atividades de mudar o nome, passaporte, essa coisa Sim, toda. E aí, foi. quando veio o passaporte, destravou a mentoria que já estava bem avançada. E aí Sim. só veio, fez a matrícula com a escola, o I-20 já estava encaminhado, e aí já enviou, agendou, fez o treinamento, foi tudo. Pô, um mês então foi rápido, hein, para quem teve que mudar toda a documentação e já está Foi, com o visto aprovado. Que isso, bom demais. foi Não, rápido. legal. Vocês foram fazer entrevista em qual consulado? A gente foi no de São Paulo. São Paulo. E vocês não moram em São Paulo, né? Tiveram que Não. viajar para São Paulo. Como que foi isso daí? Sim. A gente mora a umas 2 horas e meia de São Paulo sem trânsito. Mas assim, confesso E que com o de trânsito? São Paulo é imprescindível. Tipo, vai ter, praticamente todo dia tem trânsito. Então a gente Uhum, sempre se antecipando, né? A gente falava, não, antes cedo do que tarde. Então a gente pegou, falou, não, o caso a gente marcou para 3 horas da tarde, mas era 8 horas da manhã, a gente já tinha chegado em São Paulo. A gente tipo, saiu 4 horas da manhã daqui. Então a gente estava sempre se uhum. antecipando, né? Então aí a gente também optou por ficar, se hospedar próximo ao consulado e um pouco longe do CASE, porque pra gente, o CASE a gente, né, como a gente marcou em 2 dias, né, então a gente ficou em São Paulo 2 dias praticamente. A gente chegou, foi no CASE, né, ficou hospedado num hostel bem lá perto da entrevista, a 2 minutinhos, inclusive, de a pé. E aí a gente, no outro dia, a gente foi fazer a entrevista, até por questão também de imprevistos, né? Pode ser que aconteça imprevistos. E por questão de viajar. Então a gente chegou, conseguiu dormir, descansar para estar preparado para a entrevista também. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente também teve um outro casal que também foi aprovado e topou gravar com a gente. E eles foram para a entrevista em São Paulo também. E quando eles saíram da entrevista, deu problema no radiador do carro e o carro parou. Então, Poxa, assim, essa antecipação ela é importante demais, muito porque, importante. cara, as coisas acontecem mesmo. Agora, é legal vocês falarem sobre isso do hostel e tal, porque tem muitas pessoas que precisam viajar para poder ir para algum consulado. Essas pessoas ficam no hotel. A gente ouve muito falar que quando está no ambiente do hostel ali, tá cheio de gente que veio só para fazer entrevista e Sim. que as pessoas ficam conversando entre si, quem que aprovou, quem que negou, como que tá, não sei o quê. Vocês passaram por isso? Vocês tiveram contato com o pessoal? Vocês chegaram a visitar o consulado antes da entrevista para poder sentir como que era o ambiente? Ou vocês ficaram focados no quarto e de lá vocês foram direto? A gente via meio por cima as pessoas chegarem com a pastinha, mas a gente não quis se envolver nem saber, porque a gente queria viver o nosso momento. Então a gente Uhum. não quis, por questões até de ficar desesperado, porque o nervosismo vem quando a pessoa vem contar, tipo, uma reprova e como foi essa reprova. Se foi uma aprovação, tudo bem, mas se foi uma reprova. Então pode te influenciar de alguma forma, em questão, às vezes você tá tranquilo, você fica nervoso por conta da história de outras pessoas. É como toda a mentoria foi falada. Não acompanhe a história das pessoas, porque você não sabe se a DS estava certo, se os documentos estavam certos, se a pessoa estava preparada. Então a gente não podia se envolver. Então o que que a gente só fez? A gente falou, bom, a gente está bem perto, então vamos lá. A gente foi até depois que eu saí do meu trabalho, a gente desceu, né? Que eu trabalho home office. A gente desceu lá no consulado, porque era 2 minutinhos do hostel. A gente desceu, passou lá na frente, mas já tava tudo fechado, era bem de tardezinha. A gente viu as placas, onde que era a entrada, tudo certinho, pra gente já se sentir mais Uhum. confiante em questão do prazo, quantos minutos a gente vai, né, vai ter que sair de antecedência do hostel. E já se programamos em questão a isso, né? E realmente a gente tava muito, muito perto. Então, aí mesmo assim, a gente acordou 5h30 da manhã, nosso horário era 7h30, e a gente saiu 6 horas. E a gente chegou lá na frente e já tinha umas 20 pessoas. Então, assim, mesmo a gente tendo se antecipado, já estava cheio. São Paulo é lotado, né? É muito grande, é muita gente. É de longe o maior de todos, né? E aí, legal, beleza. Então, chegou no dia da entrevista, acordaram bem cedo. E como que estava a ansiedade? Vocês estavam com isso controlado na hora? Ó, a ansiedade tá, É, tá um pouquinho. Assim, na hora que a gente acordou, que tava lá, não vamos, agora eu finalmente, né? Aí eu acordei tranquila, né, amor? isso. Você também A tranquilidade é assim, tava tranquila. porque os mentores da Move, eles passou isso pra gente, né? Ficar tranquilo e falar a verdade. Então, se você tá com a verdade, tá tudo a favor do seu lado, né?
Então a gente chegou Sim. na fila, foi tudo como eles comentou, ó, você vai encontrar pessoas de várias personalidades, né? Cada um com um tipo diferente de ideias ali. E a gente escutou várias coisas na fila, né? Então, você chega apreensivo. A gente chegou, tava umas 20 pessoas na nossa frente antes da entrada, né? Aí eles começou a colocar as divisórias para fazer as filas, né? E nisso aí você vê que a adrenalina chega um pouco também, porque você não sabe como é lá dentro. Aí você escuta um comentando como foi, o amigo passou por isso, por aquilo, e a gente quieto ali, né? Mas a gente olhava que parecia que a gente estava sendo monitorado desde a hora que chegou. Então a gente falou, não vamos fazer tudo que eles comentou da Move, né? Falou pra gente, siga passo a passo, não fique conversando, mantenha sempre a postura, que sempre vocês vão estar sendo observados. E isso foi um ponto bom pra gente, que a gente focou, colocamos na mente ali o que ia ser falado para não pecar, não falar nada a mais nem a menos, né? Então, isso aí, a hora que entrou para dentro, o calafrio pega, porque é normal, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo aí. É que a gente não sabe o que esperar, né, lá dentro. Então, assim, a gente começou a entrar e é muita gente. Eu não imaginei que seria tantas pessoas assim, né? Aí a gente chegou, né? Eles mandaram a gente seguir uma fila. E aí a gente chegou nessa fila e a moça viu que o nosso era estudante, aí ela mandou a gente para outra fila. Na verdade, não tinha fila, porque tinha entrado bastante pessoas já e era tudo turista. E a gente era um dos únicos, tipo assim, a gente não viu ninguém como estudante lá. Era só nós. Então aí a gente ficou, tipo, meio perdido assim. A moça mandou a gente pra outra fila, mas aí ela mandou por questões de olhar as documentações, né? Aí ela pegou e falou assim: ó, preciso do I-20, né? E do pagamento da taxa SEBS e mais o passaporte. Aí ela mandou a gente pra outra fila por isso, porque quando é estudante tem que avaliar os documentos, se a pessoa trouxe ou não. E aí depois vocês foram para uma salinha, ficaram esperando lá e foram chamados de novo para ir para aquela fila da cobrinha, né? E aí é aquele Isso, momento que você já começa a conseguir ver o que as pessoas estão respondendo e tudo mais, como está sendo as outras Sim. entrevistas. Nesse momento vocês conseguiram controlar a ansiedade, porque esse é o momento que muita gente se perde, né? De ficar ouvindo muitos outros, as outras entrevistas e tudo mais. Vocês conseguiram controlar isso ou não tem como? Ó, é possível controlar, mas assim, é difícil. Porque você tá ali na fila, né? Aí você vê um. Tem pessoas que não conseguem controlar, eu digo, a parte de. É postura, no caso, né? A pessoa, ela não consegue, ela fica tremendo, fica se mexendo muito. Aí você vê o nervosismo. A gente não, a gente ficou bem centrado. Então, tudo o nervosismo estava por dentro. Então, a gente não transparecia, né? Então, assim, uma hora que deu, assim, um pouquinho mais de nervoso, que foi na hora que aquela luz acende do nada. Aí começa a subir, começa a subir, aí você vê, consegue ver quem é a pessoa, né? De cada dos guichês, que pelo menos que você tá próximo, dá pra você ver quem é. E aí, cada um indo na sua filinha, eles começam, tipo, no máximo que tinha era 3 pessoas, né? Uma atrás da outra. E aí Uhum. é inevitável você acabar ouvindo. Isso que você falou é legal, porque o que que é o visto de estudante, né? O visto americano, de maneira geral, isso vale para turismo também. A preparação ela envolve muitas coisas. Ela envolve o seu emocional no dia, ela envolve a sua linguagem corporal no dia, a 1060 que você enviou, as respostas que você tem para dar, a documentação que você levou para suportar as respostas que você tem. Então, tudo isso conversa, né? Não adianta você ter toda a documentação, mas não estar com controle emocional em dia, não estar preparado para responder. Também não adianta você ser um também não adianta você ter tudo alinhadinho, mas estar com uma 1060 errada, cheia de informação falha. Então, isso Sim. que vocês falaram é legal. Naquele momento que vocês tinham para poder apresentar até então, que era 1060 certinha, que era uma postura adequada, se comportando direito, olhando para o lugar certo, tudo isso vocês tinham, e aí vocês foram chamados. E aí, quem que foi que entrevistou vocês? Foi um cônsul homem ou mulher? Foi uma mulher. foi uma mulher. E aí, quando vocês foram chamados e foram lá para a Consul, qual que foi a primeira pergunta que ela fez para vocês? Então, ela confundiu o nosso visto com turista, porque eu acho que tava tendo muito turista. Aí ela pegou e perguntou: é a sua primeira vez aqui? Aí eu falei: sim. Aí ela pegou e falou assim: qual o motivo da sua viagem? Aí eu fui e respondi que era estudo. Aí ela: então dá aqui os documentos. Aí eu fui, passei para ela os documentos, né?
porque no caso ela só tinha pedido o passaporte. Aí ela pegou os documentos, aí ela começou a analisar. Começou a ver a, o I-20, né, que a gente tinha entregue, a carta de aceite da escola, e nisso ela ficava olhando pro computador, aí ficava lá, né, aquele silêncio. Aí a segunda pergunta, ela perguntou quem ia pagar pelos meus custos. Aí eu falei, eu mesma. Aí depois ela pegou e falou assim: você ainda está trabalhando nesse tal lugar? No caso, a minha empresa? Eu falei, sim, então eu estou trabalhando e vou nas minhas férias. Aí ela pegou e falou, ok, já não deixou eu falar muito, falou, ok. Aí a última pergunta que ela fez para mim foi sobre o meu MBA. Aí ela falou assim para mim, você faz mestrado? Aí eu falei, faço MBA em controladoria, auditoria e compliance. Aí ela, Uhum. ok. E acabou. Olha só. Essa é a entrevista dos sonhos, né? 4 É, perguntinhas, coisa simples. E aí, sim. na hora vocês nem acreditaram, né? Fala Não, aí. assim, aí depois ela foi pra ele, né? Você quer falar, É, amor? para mim, ela Ah, então não acabou ainda. Foi Ah, pra tá. ele. Aí acabou o meu. é que para mim ela Aham. perguntou duas perguntas, como ela estava olhando no documento, né? Aí ela puxou, eu vi que ela tinha olhado para o meu nome, daí ela puxou no computador e perguntou se por que que eu queria estar indo junto, né? O que que eu ia fazer lá. E depois perguntou qual era o meu trabalho também. Então eu respondi fluido, tranquilo, como a mentoria tinha programado tudo certinho, né? Me orientou. Então foi bem tranquilo. Nessa parte que eu falei, ela já mandou parar também, falou ok, virou pro computador, deu join e tudo certo. Ela não deixou estender nada. Tipo assim, pelo que eu vi, ela queria que fosse assim. Ela foi muito direta e ela era bem expressiva. Sim. Tipo assim, quando a gente falava, ela fazia um olhar tipo que tava entendendo, ou um olhar de compreensão, sabe? Nossa, ela é muito simpática, muito tranquila. Eu falo que, olha, primeiramente agradecer a Deus, né? E depois a vocês por ter preparado a gente, porque a gente estava lá preparada para tudo, né? E graças a Deus, né, que foi o que a gente nem esperou que ia acontecer, né? Então a gente se surpreendeu. Aí depois que ela terminou as perguntas para ele, ela já falou para eu tirar a digital. Ela falou: "Você pode tirar sua digital ali?" Aí veio aquele sentimento: será que eu passei? Aí coloquei a digital, aí depois pediu para ele colocar dela, deu o papelzinho e falou: "Parabéns, o visto de vocês foi aprovado." Ah, Aí eu peguei, agradeci, né? Falei pra ela: "Tenha um ótimo dia, muito obrigado, bom trabalho." E aí ela deu um sorrisão assim, eu falei: "Nossa, que bom." Tipo, me surpreendi total. O mais importante de tudo é que vocês preparou bastante a gente. Então, a mentoria da Move, ela deu aquela tranquilizada na gente, assim, que a gente chegou na fila. Então, a gente esperou um pouco, né? Passou de três em três em cada cabine, então você via as expressões das pessoas, não tinha como não olhar, né? Então, a hora que a gente sim. entrou, pisou na fila ali, a gente já ficava mentorado ali, só olhando, esperando as perguntas virem para a gente responder. Então a gente fez tudo passo a passo que vocês falou e foi seguindo. Então estava tudo na ponta da língua. Se perguntasse, a gente já tinha a resposta, mas graças a Deus deu tudo certo, que ela perguntou o básico só, já deu ok e foi bacana. Foi ótimo. Ah, gente, que coisa boa, de verdade. Então, assim, no final das contas, a simulação da entrevista ela ajudou, né? Porque vocês estavam mais tranquilos e tal. Vocês Demais. acharam que a entrevista ela foi mais tensa ou menos tensa do que a simulação da mentoria? Muito Ah, não tensa. foi mais tenso. Eu acho assim que pelo menos pra gente funcionou muito é que depois que a gente passou pela simulação, a gente começou a ter um olhar diferente sobre a entrevista. Porque, querendo ou não, você acaba se apegando, vendo algum vídeo, alguma coisa, né, das pessoas falando como Uhum. é. Depois que a gente passa, a gente vê a intensidade que é, a gente já tá preparado. Então, a simulação trouxe uma paz pra gente, de alguma forma. Porque a gente já sabia mais ou menos o que esperar na hora da entrevista. Então a gente não tava, tipo, lá sem saber o que poderia acontecer, sem estar totalmente sem nenhum preparo, a gente estava totalmente preparado. Né? Até questão, tipo, de documentação.
A gente se organizou muito com documentação. Então, assim, até documentos que nem precisariam ter levado, a gente imprimiu, levou. Até coloquei post-it em todos os documentos escrito o que era, porque na hora do nervosismo, a gente às vezes vai procurar um documento, não enxerga. Mas se tá ali o post-it, você consegue, né? Eu deixei tipo saltado um pouquinho para fora para eu procurar. Só sem Uhum. precisar folhear os documentos para ficar mais fácil, né? Para tá tirando na hora. Então, assim, a gente estava muito preparado, né? E em questão de documento, a única coisa que ela pediu pra gente foi a certidão de casamento, só de documento. E aí os documentos de estudante mesmo, né? Que é o I-20 e a carta de aceite. Que legal. A simulação parece mais uma sabatina do que uma simulação de Sim. entrevista, né? Então, só para ver se eu entendi direito, vocês acharam que a simulação na mentoria foi mais tensa do que a entrevista no dia Sim. mesmo? Muito A mais. entrevista foi mais tranquila, então. Nossa, a entrevista não, Foi porque não chegou nem perto. vocês trouxe para gente uma certa tranquilidade. Ah, se ele fez daquela maneira, né? A mentoria passou para a gente daquela maneira. Então vai ser desse jeito lá. Então a gente já estava preparado para esperar o que ia vir para a gente, né? Mas da maneira que vocês guiou a gente passo a passo, a roupa, a tranquilidade, a maneira de se vestir, né? A maneira de colocar os documentos dentro da pasta, transparente, tudo grifado, bonitinho, ela observou a gente desde a hora que a gente pisou na faixa amarela, ela olhou de baixo em cima, olhou nos documentos da minha esposa, a hora que ela estava pegando os documentos, viu que estava com os nomes, falou, acho que ela pensou, né? É bem organizada. Então, ela pediu só um documento, mas ela estava olhando toda hora, viu a pasta, tudo certinho, não falou Ah, nada, que bom, tranquilo. gente, de verdade. Então Mas foi e aí, bem. agora beleza, visto aprovado, saíram, comemoraram. Aconteceu hoje, né? Já falaram para a família? Ainda não. Ainda não. Ela queria parar para comer um lanche lá dentro. Falei, vamos logo embora daqui. Lá Antes tem um deles arran... restaurantezinho, né? Eu falei, a gente tá aprovado, vamos parar aqui então, tomar um café aqui dentro do consulado. Ele falou, quero ir embora daqui o mais rápido possível. Vamos logo, certo? Não faz isso não, cara. Aprovou, sai, vai embora, vai pro Vai hotel. Que embora. isso. Pô, que legal, gente. Parabéns de verdade. Vocês não sabem como que a gente fica feliz de saber que deu tudo certo, de verdade. A gente na mentoria, na Move, a gente preza muito pela verdade, né? A verdade de falar para os clientes os pontos fortes e os fracos que eles têm, ser muito transparente em relação a isso, de ó, isso daqui é bom, isso daqui não é bom, aqui é o ponto fraco do perfil. Isso ajuda muito porque as pessoas elas têm clareza do que elas têm que trabalhar e do que elas têm que estar preparadas para o confronto. Isso ajuda bastante. Então, assim, quando a gente olha para o perfil das pessoas e saber que vocês puderam levar a verdade de vocês, porque hoje em dia a gente cansa de ouvir histórias, né? De pessoas que chegam até a Move com históricos de negativo no passado, que tiveram outras assessorias que mandaram as pessoas inventarem um monte de coisa, e aquilo ali mancha a história delas. E a gente sempre fala, a verdade, ela tem muita, mas muita importância. O americano, ele gosta disso, ele gosta da verdade, da sinceridade, da transparência. Isso nos pontos fortes e nos ruins também, né? Então, que legal que vocês foram tranquilos, em paz, sabendo que tudo que vocês estavam levando era verdade, né? Um projeto importante de, pô, estudar um mês nos Estados Unidos vai ser uma experiência transformadora, vocês vão voltar outras pessoas. Como que tá, inclusive, a expectativa agora, né? Vocês vão um mesinho e vocês vão para aquele estado que a gente tem tido bastante aprovação, né? Sim. Isso. E assim, inclusive, é que eu queria pontuar que quando a gente fechou com a Move, a gente tinha uma estratégia, né? Um local. Então, assim, quando a gente fez a primeira entrevista, né, que fez a análise do perfil, tudo certinho, vocês falaram, ó, eu não aconselho, né? Esse estado seria melhor para vocês, essa estratégia é melhor. E eu confesso que no começo eu me senti um pouquinho desconfortável, né? Porque eu falei, nossa, eu queria ir para esse lugar, mas isso foi o ponto fortíssimo do nosso perfil, né? E, portanto, assim, na hora da entrevista, a gente até esqueceu de falar, mas assim, a pessoa falou, nossa, esse estado, porque a pessoa era muito expressiva, né? A pessoa que estava entrevistando a gente. Então, ela era muito expressiva em questão de tudo. Então, você via ela no computador, você via ela se expressando, sabe? E aí, na hora que Uhum. ela viu o estado, ela, tipo, na hora ela transpareceu, sabe? Aí a gente, tipo, ó, tá vendo como que foi bom a gente confiar, a gente entregar na mão das pessoas certas, né? Por mais que possa ser desconfortável no começo, porque
o novo é, como fala, como posso dizer a palavra? Ele assusta, né? Então, pra gente era o novo e mudado. Então, a gente falou assim, nossa, será que vai funcionar? E assim, funcionou muito bem. Então, a estratégia foi certeira pro nosso perfil, né? E outra coisa Que também bom, hein? que a Move ela traz o conforto num certo ponto que falar a verdade, você traz a verdade para a gente com tranquilidade. Então a gente já leva a verdade, que é o que você vai fazer mesmo, e eles gostam muito da transparência mesmo. Você vê que pela expressão dela, você falava a verdade, ela dava ok. Então, ela é a verdade que você estava contando a sua história mesmo, é o que você ia fazer mesmo. E o que a Move trouxe de tranquilidade para a gente conseguiu passar lá no momento que muitas pessoas estavam tensas atrás da gente lá, né? Às vezes estavam com a verdade, mas você via que estava naquela aflição e mas para a gente estava tranquilo, porque a gente estava tudo aqui na cabeça já pontuado, que ia ser falado, a tranquilidade e deu tudo certo. Tava muito bem alinhada a estratégia. Então, tipo, a gente tava lá preparado pro que viesse, né? Então, ajudou muito, muito mesmo a mentoria, assim. A gente, depois que a gente, né, passou por tudo, a gente falou, nossa, a melhor escolha que a gente fez. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, a mentoria, eu consigo fazer. Gente, você não consegue fazer. Porque assim, ó, igual, eu tenho uma profissão, eu tenho que me dedicar aqui no Brasil enquanto tá todo o processo, e se não fosse a Move, né, no caso, tá falando pra gente cada passo que a gente deveria tomar, eu não sei quando sairia, entendeu? Até eu pesquisar, eu saber como que funcionava, vocês deram todo o processo assim na nossa mão, né? E deu tudo certo. Até em questão da documentação da DS mesmo, estava tão bem preenchida que ela só estava confirmando o que estava escrito lá. Tipo assim, não era nenhuma pergunta, era só confirmando. Então, assim, é necessário. Então, assim, a gente não se arrepende nem um pouco da mentoria. Sim, foi a melhor escolha nesse projeto, né? E se a gente está com a aprovação hoje, foi porque a gente tomou os passos certos, né? As medidas certas. Gente, eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade, porque quando a gente tem um novo cliente, nós encaramos na Move isso com tanta seriedade, porque a gente sabe que não é só um visto, né? É um sonho de uma família, é um sonho que vai mudar a vida. Então, não importa se é um mês, são 3 meses, 6 meses, um ano, se é um visto de turismo. O visto ele é muito mais do que o visto só, né? Tem um sonho que está carregado ali dentro. Então, às vezes é um primeiro passo para uma nova vida, de que vocês vão poder ir estudar, vão voltar, vão poder aplicar isso daqui, vão ter isso no currículo Sim, para sempre. Então, assim, vocês nunca exatamente. mais vão ser as mesmas pessoas, culturalmente falando, profissionalmente falando. A vida de vocês vai mudar para sempre. É muito legal fazer parte disso. Eu fico muito feliz de saber que a gente pôde ajudar de verdade. Então, pessoal, vocês que estão assistindo esse vídeo, que puderam acompanhar a história deles, esse é o canal da Move. Aqui nós trazemos muitas histórias reais de pessoas que estão tirando seus vistos americanos, pessoas às vezes com perfis desafiadores, outros menos, mas aqui a gente traz a vida real para vocês entenderem o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Além disso, a gente também traz conteúdo sobre dicas de visto, atualizações de vistos americanos. Então, considere se inscrever no canal, acompanhe a gente, porque todo sábado tem vídeo novo e tem muito, mas muito conteúdo legal, muitas entrevistas já gravadas e editadas para poder postar para vocês. Eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender de seguir a Move. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigado por se abrirem, por compartilharem. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas por vocês. E eu espero que muitas pessoas se sintam inspiradas de verem que, cara, um projeto de 6 anos atrás foi colocado em prática agora e que com planejamento e estratégia ele vai sair do papel, né? Então, pô, agradeço muito, muito mesmo vocês estarem aqui dividindo isso comigo e com as pessoas que estão assistindo. Imagina, a gente que agradece por tudo, né? Por todo o suporte. E se a gente está aprovado hoje é porque vocês, né, utilizaram da estratégia certa para que isso acontecesse, né? A gente que agradece vocês da Move aí, a mentoria todas, tá? E através de vocês a gente está realizando um sonho hoje, de poder estar realizando um sonho antigo que não tinha dado certo, mas com as pessoas certas, no tempo certo de Deus e das pessoas na mão certa, a gente está aí realizando um sonho aí de anos atrás. E agradecer muito a Move aí por ter
ter dado essa oportunidade para a gente aí. E quem tiver de procurar, procure a Move, porque mentoria é Procura top. amor. Aí, tá vendo? Ouçam o rapaz aqui, tá falando para vocês procurarem a Move. Então, aqui na descrição e no primeiro comentário tem um link. Vocês clicam, preenchem um formulário e em poucos minutos vocês vão receber um WhatsApp. A gente vai explicar como que a gente pode te ajudar. E aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre as diferenças práticas entre entrar nos Estados Unidos como turista ou como estudante. Esse vídeo conta isso com muito detalhe. Então, clica aqui e assiste. Um abraço e até mais.